Oi pessoal, essa é a segunda aula aí falando sobre o logaritmo. Hoje a gente vai ver as propriedades da definição. São 4. Bom, primeira propriedade é o seguinte: o que a gente faz quando a gente quer calcular o logaritmo aqui de uma potência, sendo que a base da potência e a base do logaritmo coincidem, né? As duas bases aqui são iguais a A. Vamos ver, né? A gente viu na aula passada aquela ideia de transformar um logaritmo numa exponencial. Então eu posso aplicar essa mesma ideia aqui. A elevado a alguma coisa vai ter como resultado A elevado a N. Opa, qual é a resposta, né? Bom, é óbvio, né? A elevado a alguma coisa é igual a A elevado a N, então esse alguma coisa é N, né? Não poderia ser diferente. A elevado a N é igual a A elevado a N. Certinho? Pessoal, outra ideia aí. Sempre que eu tenho um logaritmo de 1 numa base aqui possível, né, numa base que atende às condições de existência, o resultado sempre vai ser igual a zero. Tá? É aquela história. A elevado a quanto que vai ter que dar 1, né? Poxa, A elevado a zero, né? A elevado a zero vai dar 1, é aquela história, né? Todo número não nulo elevado a zero tem como resultado 1, né? Aquela regrinha de potência. Pessoal, terceira propriedade, vamos dar uma olhadinha. Terceira propriedade, se a gente olhar bem, ela é parecida com a primeira, né? Na primeira a gente está fazendo uma composição aqui de funções, a gente está fazendo uma composição do log com a exponencial, né? E aqui é o contrário, a gente está fazendo uma composição da exponencial com o log, né? O log está servindo aqui de entrada aqui para a função exponencial, tá bom? Mas o que é relevante aqui para a gente é que as bases são iguais, tanto da exponencial quanto da função logarítmica. Vamos ver qual é o resultado dessa expressão? Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, né, vamos pegar aqui esse expoente, log de b na base a, e vamos chamar esse negócio de x. Então, vou pegar aqui log de b na base a e vou dizer que isso é igual a x, né? Mas para que serve isso, né? O que isso ajuda a gente? Bom, vou fazer como a gente fazia aqui na aula passada, vou transformar isso para a expressão exponencial, tá bom? Então, vou escrever aqui, vamos lá, vou escrever que a elevado a x é igual a b, tá bom? A elevado a x é igual a b. Bom, mas a gente já sabe que o x é o próprio log, né? Log de b na base a. Então eu posso voltar, posso substituir, né? Posso voltar aqui essa substituição e trocar de novo o x agora por log de b na base a. E a gente já sabe qual é o resultado é b. Certinho? Entendeu o que foi feito? Vamos lá. A gente começou chamando o log de x, né? E aí depois a gente pegou esse x e trocou de volta, né? Voltou a chamar de log. E a gente viu, né, que o resultado dessa expressão é igual a b, tá bom? Então essa é uma propriedade que a gente pode usar sempre. Sempre que você tiver uma exponencial elevado aqui a um log na mesma base, você pode cancelar as bases e o resultado vai ser só o b aqui, só o logaritmando. Certinho? Pessoal, quarta e última propriedade aí, super importante. Sempre que a gente tiver uma igualdade de dois logaritmos, no caso aqui, log de b é igual a log de c, aqui na mesma base, a gente pode fazer como a gente já fazia, né, com equações exponenciais, a gente simplesmente cancela aqui as bases iguais e conclui que b é igual a c, tá bom? A gente também pode fazer esse processo no sentido inverso. Se eu sei que b é igual a c, eu posso escrever log dos dois lados, né, na mesma base, né, eu posso concluir, né, nos dois sentidos. Eu posso, a partir da primeira expressão, concluir a segunda, né, ou a partir da segunda expressão, concluir a primeira, tá bom? As duas aí são válidas, as duas funcionam. Pessoal, casos especiais aí. Bom, a gente, normalmente quando aparece aí um log na base 10, a gente chama isso de logaritmo decimal, normalmente a gente faz o seguinte, a gente omite a base, né? A gente deixa de escrever aí por uma questão de simplicidade. Então, se você tem log de A na base 10, por exemplo, você pode simplificar aí a notação e escrever simplesmente log de A, tá bom? A gente pode omitir a base 10, sempre que você encontrar a base assim omitida, significa que ali tem um 10, né? Ali era para ter um 10. Uma outra notação aí que pode aparecer para a gente é o logaritmo nessa base aqui, ó, base E, tá bom? Esse E, pessoal, ele é uma constante
irracional, tá? Do mesmo jeito que a gente memoriza aí lá na geometria, na trigonometria, que π é uma constante racional aproximadamente igual a 3,14, aqui em logaritmo, né, aparece essa constante e, que é aproximadamente 2,71, tá bom? 2,71, 2,8, alguma coisa, tá? 2,71 já é uma aproximação boa pra gente. E aí pode acontecer de aparecer, né, no exercício a base. A base E, né, sendo omitida, né, dessa forma. Né? No exercício vai aparecer ln, logaritmo natural ou logaritmo neperiano na base A, né, logaritmo de A, base é E e a base está omitida. Certinho? Pessoal, vamos dar uma olhada aí em alguns exemplos, ver como é que a gente aplica essas propriedades, né, em algumas situações aí concretas. Então vamos lá. Primeiro cálculo aí, a gente quer saber quanto que é o log de 10 ao cubo. Poxa, log de 10 ao cubo. Cadê a base? Né? Sumiram com a base, roubaram a base. Não, calma aí, a base se está omitida porque a base é 10, tá bom? E a base 10 é a mesma base aqui do 10 ao cubo, né? Que é o valor que aparece no logaritmando. Você dá uma olhadinha na primeira propriedade e vê que o resultado vai ser simplesmente o 3, né? O expoente 3, e aí está calculado, certinho? Logaritmo de 10 ao cubo é igual a 3. Vamos ver o próximo problema. Vamos lá, eu quero saber quem é o log desse log na base 2. Ih, complicou, né? Não complicou não. Porque a gente sabe que o resultado é 0. Então a gente sabe que o número que está aqui dentro, ele precisa ser igual, vamos lá, circulei aqui, esse número precisa ser igual a 1, certinho? Tá? Por quê? 2 elevado a 0 é o número que está aqui dentro, 2 elevado a 0 é igual a 1. A gente pode usar essa propriedade da potência, ou então a segunda propriedade aqui do logaritmo que a gente viu. Então, o número que está aqui dentro é igual a 1, você vai escrever que log de x na base 3 é igual a 1. E agora, né, como é que resolve esse negócio? Não tem mistério, 3 elevado a 1 é igual a x, né? Só escrever aí 3 elevado a 1 é igual a x, então x é igual a 3 elevado a 1, 3. Certinho, pessoal? Então, 3 aí é o resultado aí nesse segundo exemplo. Vamos dar uma olhadinha em mais um? Vem comigo, olha só. 3 elevado a esse produto desse 3 elevado a esse produto aqui de logs, né, é igual a x, a gente tem que descobrir quanto que vale o x. Poxa, agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Como é que a gente vai aplicar essa propriedade, né, essa terceira propriedade? Bom, é só a gente pensar um pouquinho. Eu queria, né, poder aplicar direto essa propriedade, mas para isso eu preciso ter uma coincidência de bases, a base no expoente, a base na potência, né, a base na potência ela precisa ser a mesma base do logaritmo, tá? Bom, como é que a gente faz isso, né? Repara que essa base 3 aqui coincide com a base 3 da potência, né? E seria bom aí a gente juntar essas coisas, né? Bom, como é que a gente vai fazer isso, né? Sem problema. Eu tenho aqui uma multiplicação de expoentes, existe uma propriedade que me permite escrever assim, ó, como uma potência de uma potência, né? Você vai lembrar dessa propriedade, primeira aulinha lá que a gente viu, né? Primeira aulinha de potência. Certinho? Tudo bem escrever dessa forma? Eu posso multiplicar agora esses expoentes, né? Escrever, voltar aqui para a forma original, a ordem aqui dos fatores não altera o produto, né? Essas expressões são equivalentes, tá? São equivalentes, mas essa segunda forma ela tem uma vantagem. A vantagem é que a gente pode aplicar a terceira propriedade aqui nessa expressão, certinho? As bases, ó, 3 e 3 são iguais, igual a e a, o resultado vai ser b, o resultado então vai ser 5, né? Então sobrou 5, que mantém aí o expoente log de 2 na base 5. E aí novamente, né, a gente aplica de novo essa propriedade 3, terceira propriedade. Olha que legal, né? Coincidiu, mais uma vez as bases aqui coincidiram 5 e 5. Então a resposta vai ser quanto? Fala aí pra mim. 2, né? Então a gente descobriu o valor de x, o x é igual a 2. Ok, pessoal? Então é um problema, é uma expressão, né, que a princípio parece que é difícil de calcular, né, mas recorrendo aqui a essa terceira propriedade, a gente vê que não tem mistério, é bem rapidinho, né, só a gente
fazer as manipulações ali algébricas necessárias, usando as propriedades de potência que a gente conhece, né, e aplicando aqui essa propriedade do logaritmo. Vamos ver mais uma ideia? Vamos lá, agora é uma aplicação da quarta propriedade. Eu tenho aqui logaritmo de x ao quadrado é igual ao logaritmo de 6 menos x, tá? Ambos aqui na mesma base. A gente sabe, né? Com isso a gente pode cancelar as bases e simplesmente igualar os logaritmandos. Então vou poder escrever aqui sem medo, né, que x ao quadrado é igual a 6 menos x. E aí, arrumando, né? Arrumando, isso vai ficar dessa forma. E aí a gente vai descobrir aí dois valores, né, que vão resolver essa equação do segundo grau. Então vamos lá. Eu tenho aí que descobrir dois números, usando a ideia da soma e do produto, eu preciso descobrir dois valores cuja soma é menos 1, lembra? A soma é menos b sobre a, né? Então a soma vai ser menos 1, e o produto dos valores tem que ser igual a c sobre a, então o produto tem que ser igual a menos 6. Então você pensa um pouquinho, né? Caramba, eu preciso pensar em dois números cujo produto é menos 6 e a soma é igual a menos 1. Bom, pensou? Você pensou nisso aqui, ó, 3 e 2? Vamos lá, 3 vezes 2 é 6, opa, mas tinha que dar menos 6, né? Então é só trocar o sinal de um deles. Vou trocar o sinal do 3 ou vou trocar o sinal do 2, né? Bom, saiba que a soma dos dois valores ao final tem que dar menos 1, não é isso? Tem que dar menos 1. Então eu preciso trocar o sinal do 3, né? Então ficamos com x igual a menos 3, é uma possibilidade, e x igual a 2 é outra possibilidade, certinho? Produto dos dois valores deu menos 6 e a soma dos dois valores deu menos 1, tá bom? Então a gente tem duas respostas, né? Pode ser x igual a menos 3 ou x igual a 2, certinho? Certinho nada, né? Cuidado, olha só. O x aparece também, pessoal, na base, não vai dar esse mole, né? Lembra que a base, ela precisa ser sempre um número positivo e diferente de 1, tá? Então, por conta disso, a gente não pode aceitar aqui essa primeira solução, a solução negativa. Então, x igual a menos 3 a gente descarta e a nossa única solução é x igual a 2. Ok, pessoal? Então, a gente viu aí, né, exemplos de aplicação dessas quatro propriedades. Vou deixar aí para vocês, como é de praxe, né, dois exercícios aí para vocês pensarem, tá certo? Primeiro problema aqui, segundo problema, dá aquela pausa, né, aquela pausada aí no vídeo, né, pensa aí um pouquinho e daqui a pouco a gente dá uma olhada. E aí, pessoal, foi? Deu certo? Deu tempo, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro problema aqui, eu tenho um logaritmo de 1, né, numa base 3. Bom, já sei qual é o resultado disso. Segundo a propriedade, me permite dizer que o resultado dessa expressão é zero, né? Isso com certeza é zero. E aí o segundo log de 64 sobre 27 na base 3/4. Bom, a gente sabe, né, resolver esse problema fazendo aquela história de converter, né, para uma equação exponencial, né, enfim, resolver como uma equação exponencial. Mas agora a gente consegue resolver esse tipo de expressão um pouco mais rápido. Basta você olhar que 64 sobre 27 dá para a gente escrever como uma potência de 3/4. Né? Será que é possível fazer isso? Vamos lá. 3/4 elevado a quanto que vai dar 64 sobre 27, né? E aí? Bom, repara que 3 ao cubo é 27 e 4 ao cubo é 64. Eles só estão, né, numa ordem trocada, né? Mas não faz mal. Você escreve assim, ó, 3 sobre 4 elevado a menos 3. Tá? Vê se dá certinho. 3 ao cubo 27, 4 ao cubo 64. Então ficou 67 sobre 64. Mas como a gente tem aqui o expoente negativo, né, você vai inverter a base e vai dar certinho ali o 64 menos 27. Bom, e agora a gente consegue resolver, né, esse logaritmo de forma imediata, olhando aqui para a primeira propriedade. As bases são iguais, 3/4 e 3/4, o resultado vai ser simplesmente o expoente. Então o resultado é menos 3 aí, em uma linha o problema está resolvido. Olha lá, mais um. 4 elevado a log de 7 na base 2, né, mais o log de 8 elevado a 7 na base 2. Poxa, 4 elevado a um log
parece que a gente vai precisar usar a terceira propriedade, né? Essa propriedade aqui. Mas a gente, de novo, né, encontrou aqui, ó, bases diferentes, né? Eu tenho base 4 e base 2. Vou precisar, então, escrever ambos na mesma base, né? Então essa é a ideia aí que a gente vai usar. Vou ficar com a expressão dessa forma, tá bom? Mas ainda não é possível de resolver. Calma, paciência, né? É só a gente pegar aqui esses expoentes e trocar os dois de posição. Isso não tem problema, isso pode ser feito, né? Não tem problema trocar, fazer essa troca, né? E aí, o 2 aqui, que é o expoente mais interno, ele vai passar a ser o expoente mais externo. E agora sim a gente pode aplicar a terceira propriedade diretamente. Vai sobrar aqui dentro 7, 7 ao quadrado, 49, né? 49, então, mais alguma coisa. Vamos ver a segunda parte aí da nossa conta? Vamos lá. Log de 8 elevado a 7. Eu quero escrever esse 8 na base 2, que é a base do logaritmo. Então eu vou escrever o 8 como 2 ao cubo elevado a 7. E aí, pessoal, vai aplicando, né, as propriedades aí que a gente conhece de potência. Eu tenho aqui uma potência de uma potência, vai ficar a base repetida e os expoentes multiplicados. 3 vezes 7, 21. O logaritmo de 2 na base 2, o resultado vai ser simplesmente o expoente 21. E aí é só fazer, né? 49 aí mais 21, você vai encontrar a resposta é 70. Né? Então 70 é o resultado aí desse logaritmo, dessa soma, né, desses dois logaritmos, e espero que você tenha conseguido fazer, tenha dado tudo certinho. Pessoal, daqui a pouco a gente se encontra aí de novo para a terceira aula de logaritmos. Valeu!